Saudações a todos os nossos amigos e irmãos. O Salmo 119, no versículo 97, diz assim: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Então, por esse versículo, a gente vê que esse salmista está confessando diante de Deus a dedicação dele, que ele tem à palavra de Deus. E aí, logo, faz a gente pensar na nossa vida. Como é que está nossa meditação diária na palavra de Deus? Como é que a gente encara isso de se envolver com a Escritura Sagrada? O quanto dela conhecemos ou o quanto com ela nos preocupamos? Eu digo isso porque domingo, né? Geralmente, domingo, pelo menos agora nós estamos na quarentena, né? Então não é tanto. Mas já está voltando agora na flexibilização, então está voltando as igrejas, estão voltando a funcionar. Então, mas numa época assim normal, num dia comum, chega no domingo, nós vemos que domingo é dia de crente, de evangélico ir para a igreja. É igreja, muita igreja, que nós temos igreja para todo lado aí, cada dia aí é uma igreja diferente da outra, uma igreja em cada esquina. Então, e as pessoas vão para lá, frequentam os seus templos religiosos e tudo, e com a Bíblia na mão. Mas é curioso que quando a gente, às vezes, conversa com algum irmão, algum frequentador de alguma igreja, e ali naquela conversa eu sempre gosto de puxar esse assunto. Ou às vezes eu falo assim: ô irmão, fala um versículo aí para abençoar a nossa vida. E aí, irmãos, olha, aí vem aquela história. Ah, mas eu sou ruim para guardar o versículo. E quando eu digo de aprender Bíblia, para nós hoje, pelo menos eu faço essa leitura, para nós hoje, para nós que somos cristãos desse século, cristãos dessa época, nós estamos terminando aí o ano de 2020, quero dizer isso mais precisamente. Para nós, irmãos, eu acho que é assim. Nunca foi tão urgente e necessário nós termos conhecimento da palavra de Deus. Até porque ela é a nossa base para tudo. E eu não mudo essa confissão para mim, realmente, eu vou passar a vida inteira confirmando esse testemunho pessoal. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E ponto final. Mas, infelizmente, a gente, observando hoje, de uma forma geral, parece que a Bíblia está sendo realmente nossa única regra de fé. Agora, a prática. E se o povo não está praticando, vivendo o que está na palavra de Deus, dentre outros vários motivos, um deles é esse: não tem interesse, não conhece, não medita, não examina, não estuda. Ouve uma pregação e aplaude, está tudo bem, e glória a Deus, diz amém, mas não abre a Escritura, como está relatado no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi pregar em Bereia. Paulo chegou ali para pregar em Bereia e os bereanos, a Bíblia fala claramente, os bereanos foram mais nobres do que os moradores de Tessalônica. Então, porque eles com avidez receberam a palavra de Deus e abriram a Escritura para examinar se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Porque qual era a pregação de Paulo nessa época? Ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir, o Salvador do mundo. Para todo aquele que crê, lógico. Não é uma coisa automática, Salvador. Então, e vale lembrar que naquela época, na igreja de Atos dos Apóstolos, eles não tinham a Bíblia completa. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. São os nossos 39 livros hoje, né, do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. Hoje nós temos a obra completa, está bem facilitada, irmãos, bem facilitado para a gente aprender a palavra de Deus. Mas e por que então tanta negligência? E por que todo crente, todo cristão, todo evangélico que você pergunta, que você tem um assunto com ele,
e eu gosto muito de puxar esse assunto, falar como é que tá, irmão, teu alinhamento com a Bíblia, teu conhecimento. Aí todos, e eu já percebi isso, irmãos. Pode ser igreja com muita gente, igreja com pouca gente, igreja rica, igreja pobre. Pode ser pastor, presbítero, obreiro, crente, membro de igreja, evangélico. Todos dizem a mesma coisa. Ah, irmão, eu sou muito ruim de guardar a Bíblia, não lembro. Mas é estranho, eu acho muito estranho, muito esquisito mesmo. Por que que eu acho? Porque quando se trata de governo do Brasil, quando se trata de política, de Bolsonaro, de governador, de prefeito, aí o camarada discute numa boa conversa, dá detalhes, entende tudo, sabe dos últimos acontecimentos, dá nome, local, data, não tem dificuldade nenhuma. Ou outros, como a paixão do brasileiro é futebol, e eu estou falando de pessoas que frequentam a igreja, estou falando disso. A pessoa se diz evangélica, se diz servo de Deus, carrega a Bíblia na mão, diz que ama a palavra de Deus, mas quando você pede um versículo, o camarada não sabe. E às vezes é futebol. Aí quando é para discutir futebol, falar de futebol, do Corinthians, do Palmeiras, do técnico, do campeonato, e ano não sei o que, 10 anos atrás foi campeão, aí pronto, os camaradas sabem de tudo. Então, irmãos, alguma coisa está errada aí. Ou então está tudo errado. Porque o nosso assunto, o assunto do homem de Deus, da serva de Deus, da pessoa que diz que é cristão, que crê na Bíblia, como, repito, sua única regra de fé e prática, tem que ter envolvimento com esse livro, com essa palavra, irmão. Tem que levar a sério. Outro dia eu estava numa igreja aqui no Jardim Anália Franco, bairro de rico. Fui numa igreja ali, bacana, igrejinha, um ambiente muito bom, fui muito bem recebido. E aí eu prestei atenção, o irmão foi pregar, foi na frente, pregando, não sei se era pastor, não sei, um obreiro lá, pregando a palavra. E ali ele deixou escapar desse jeito, né? Mais uma vez, aí ele falou assim, irmãos, porque... Aí citou lá uma passagem, um versículo, ele falou, eu não lembro onde é que está escrito, porque eu não consigo guardar muito. Mas é geral, eu já acabei de falar. Em todo lugar, todo mundo é sempre assim. As pessoas guardam tudo, só não sabem a palavra de Deus, que está fácil agora de saber, porque nós temos recursos para isso. Temos a internet, temos celular. E olha que você chega nas igrejas aí, os camaradas têm cada celular, meu amigo. Aquele celular caro, aquele celular, o último modelo que saiu. Aí não falta dinheiro também para isso, não é? Para ajudar os outros, as pessoas às vezes não têm dinheiro, mas para comprar celular e exibir na igreja é um melhor do que o outro, um mais caro do que o outro. Pois, meu amigo, e por que você não usa os recursos do seu celular para você aprender a palavra de Deus? Por que você não tem o aplicativo da Bíblia no seu celular? Por que você não tem comentários bíblicos? Por que você não tem pesquisa bíblica no teu celular, no teu computador? E é curioso que você vai na igreja, aí está lá rolando o culto, mas tem sempre uma galera lá nos cantos, lá fora, lá no pátio, na porta, inventa de ir no banheiro para puxar celular e ficar olhando. É Zap, não sei o que, Face. Aí eu me faço outra pergunta. Meu pai do céu, para que uma pessoa se dá o trabalho de sair de casa e ir numa igreja para ficar olhando o celular, para ficar olhando o Zap dentro da igreja? Ou lá no pátio da igreja? Por que você não fica em casa então, meu amigo? Por que você está enganando você mesmo, né? Você que costuma ter essa prática aí. É assim, irmãos. Nós temos que falar a verdade. Jesus, ele falou dele mesmo, eu sou a verdade. Quem anda com Jesus anda na verdade. Tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Não é ficar aí fazendo discurso adocicado aí para agradar. Ah, se eu falar assim, eu vou arrumar um monte de inimigo, ninguém vai gostar de mim. Meu irmão, me desculpe, não tenho preocupação com isso. Eu não tenho. Eu tenho compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. É a palavra que eu prego, é a palavra que eu vivo. É a palavra que eu pratico.
As Escrituras Sagradas têm que nortear nossas ações, nossos atos. Agora, se você nem se dá o trabalho de ler, de meditar, de conhecer um versículo, eu já fiz uma meditação assim uma vez. Queridos, a Bíblia tem mais de 30.000 versículos. Se a gente aprendesse um versículo por dia, nós mal teríamos aprendido por ano 1% dos versículos da Bíblia, 1%. É pouca coisa, irmãos, é pouco, é pouco. Para o mundo que a gente vive hoje, para o estado de pecado e de corrupção que está a sociedade ao nosso redor, irmãos, a gente não pode brincar. Agora o salmista confessou, o Salmo 119 inteirinho. É uma adoração e um louvor a Deus por causa da palavra de Deus. Você acha que é à toa? O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, 176 versos adorando e louvando o nome do nosso Deus por causa das Escrituras, dos estatutos, dos juízos, dos mandamentos de Deus. E hoje nós temos recursos, hoje nós temos mais facilidade. E por que é que você não guarda? E o versículo 11 desse mesmo Salmo, né, 119, ainda diz um versículo que muita gente conhece. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ah, então está explicado. Por que muitas igrejas evangélicas aí o pessoal está em cada pecado terrível? Porque não guarda no coração a palavra de Deus. E Jesus falou na tentação no deserto, Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Satanás foi tentar Jesus com toda sorte de tentações ali, e o que Jesus virava e falava para o diabo? Satanás, está escrito, somente a Deus adorarás. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Está escrito, está escrito. Irmão, tem que estar escrito. É por isso que chama Escritura Sagrada. Tem que estar escrito e escrito na palavra de Deus. Agora, você conhece? Aí você prega, qualquer um fala qualquer coisa aí. Por isso que nas igrejas evangélicas você encontra, às vezes, um monte de heresia, um monte de ensino fora da palavra de Deus, contra a palavra de Deus. Pregadores que blasfemam de Deus e da palavra de Deus, e o povo está aplaudindo o camarada, gritando, ovacionando, porque não tem um culto racional, como diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Você raciocinar, você pensar no que você está fazendo, meu querido. Então, meu irmão, para a gente aprender a palavra de Deus, e quando a gente fala um versículo da Bíblia, sabe como é que se fala um versículo? Você tem que falar o livro, capítulo e versículo. Eu te dou um exemplo. Falei do Evangelho de Mateus? Então tá bom. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É assim que se fala um versículo da Bíblia. Você fala livro, capítulo e versículo. Agora, vim com essa história aí que não lembro, eu sou ruim de guardar, só não guarda a Bíblia, só não aprende a Bíblia. Então tá para você uma repreensão do próprio Jesus. Evangelho de Mateus também, capítulo 22. Jesus falou assim: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Até quando vamos cometer esse erro, irmão? Até quando nós vamos ficar nesse erro? Ficar brincando de igreja, de ser cristão, com a Bíblia na mão, mas quando alguém pergunta, se alguém parar você na rua e perguntar, o que é? É verdade? A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? O que você vai falar? Como é que você vai testificar? Essas pessoas aí, já falei, essas religiões aí que vão de porta em porta, de dois em dois, eles vêm falando da Bíblia, mas eles vêm com informações erradas, eles vêm falar da religião deles. E nós precisamos evangelizar eles também. Não é maltratar deles, não. Não é ser grosseiro com eles, soltar ofender eles, xingar, enxotar, jogar um balde d'água fria, como muitos crentes fazem isso. Você está totalmente errado se você já fez isso e você pensa isso. Aí os crentes não recebem essas pessoas e não conversam com eles, porque os evangélicos não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o evangelho de Cristo, não sabem testemunhar da sua fé. Aí tem medo de conversar com um religioso que bate na sua porta para falar da Bíblia.
Irmãos, vamos acordar, vamos despertar enquanto é tempo. Nós não podemos brincar, não podemos nos distrair, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, não é? Paulo sempre dizia assim: se eu fosse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você está querendo agradar a quem, irmãos? A Deus ou aos homens? Se você quer agradar aos homens, você vai no embalo. Você vai numa igreja, você vai lá ser membro daquela igreja, vai ficar lá tudo bem, e aí vai levando. Aí você vive segundo a doutrina daquela igreja, segundo o estatuto daquela igreja, segundo o que a diretoria daquela igreja determina, segundo a liderança da igreja, não é assim? E a palavra de Deus entra onde? Porque se nós quisermos ser a favor da palavra de Deus, viver a palavra de Deus e assumir ela para a nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer situação, irmãos, aí não vai ser fácil, não. Vai se levantar muita oposição e nós vamos ser perseguidos. Igual nossos irmãos que são perseguidos em tantos países aí, na China, na Arábia Saudita, né, na África, na Eritreia, na Argélia, na Coreia do Norte, que é o pior lugar para ser cristão é a Coreia do Norte. Como sofre. Mas ali está um povo que não nega o nome de Jesus e que devora a palavra de Deus quando tem oportunidade. Agora aqui, irmãos, nós temos liberdade, temos Bíblia de estudo de todo jeito, para todo lado, internet, celular. Que conta que nós vamos dar a Deus? Porque vamos se apresentar diante dele. E o que você vai falar, meu irmão? Como é que você vai explicar por que você passou um ano inteiro da sua vida? Quantos anos Deus te deu? Quantos dias? Quantas semanas? E você não se importou em se envolver com a palavra de Deus, com as Escrituras, com o Evangelho de Cristo, que agora nós temos completo. Falo e repito, em Atos dos Apóstolos, os irmãos ali só tinham o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Agora nós temos os 66, nós temos uma obra completa. É bênção demais, para a gente mergulhar, se deliciar. E, no entanto, os evangélicos estão achando mais interessante participar, ficar por dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol, de um festival de música, de um filme, o filme dos Vingadores que foi lançado. Irmãos, vamos acordar, irmãos. Nós somos soldados de Cristo, né? Nós somos arregimentados no exército do Senhor. E é para a gente estar com as nossas armas afiadas. E a nossa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como diz, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. Mas para a gente se armar ali, você tem que assimilar, você tem que comer, né? Como o profeta Ezequiel, antes de profetizar, Deus deu o livro para ele a comer. Ele teve uma visão, uma mão estendia um livro, e ele ouviu uma voz: filho do homem, devora, come o que vês. Come a minha palavra, vai e profetiza. Foi a mesma experiência que teve João na ilha de Patmos, livro de Apocalipse, capítulo 10. João viu um anjo ali com um livrinho na mão, e uma voz do céu que falou para ele: vai lá, toma o livrinho da mão do anjo e come. Aí ele foi lá e pediu para o anjo e devorou. Por quê? É a palavra de Deus, é a palavra profética. Profeta de Deus tem que comer a palavra de Deus para ter o que profetizar. Você vai profetizar o quê? Você vai falar o quê? De você? Você vai falar a história da tua igreja, da tua denominação? Isso aí não é evangelho, irmão. É evangelho você falar do evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, as epístolas apostólicas, não é? Que Judas escreveu, Tiago, Paulo, Pedro, João. É isso que nós precisamos assimilar. É isso que é a estrutura e a base da nossa fé, que é indispensável e fundamental, essencial. Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Querido, então que Deus tenha misericórdia de nós, que desperte o teu coração para você viver o que fala o Salmo 1, né? Salmo número 1. Que o homem que teme a Deus, o homem justo, ele medita, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água e medita na lei de Deus, na palavra de Deus, dia e noite. Foi a ordem que Deus deu para Josué, no capítulo 1 também do livro de Josué, para ele meditar de noite nessa palavra.
Ou seja, sempre. Eu não vou fazer mais nada na vida, vou só ficar lendo Bíblia agora. Querido, nós temos tempo para tudo nessa vida. O dia tem 24 horas. 3 vezes 8, 24. 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, você tem 8 horas livre. O que você vai fazer com essas 8 horas? Em tese, né? Teoricamente estamos falando assim, porque tem gente que trabalha 12 horas, mas bem, mas fazendo uma continha rápida. Temos 24 horas todos os dias que Deus nos dá. E o que você faz? Hein? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, para descansar, e 8 horas que você tem livre. Que você deveria mergulhar na espada do Espírito, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Cristo, para você estar firme, para ninguém te enganar. Quando vier falso profeta, falsos pastores que está cheio por aí você está lá, o meu pastor, você enche a boca. Pastor que está te ensinando coisa errada, fora da Bíblia, contrária à Bíblia, e você não tem coragem de assumir a palavra de Deus. Você prefere agradar os homens, você prefere seguir o erro, o pecado, não é? Vamos nos arrepender enquanto há tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.